Bom dia, boa tarde, boa noite, gurizadinha que vai fazer a prova de Nietzsche. Antes de começar a aula, vou te pedir assim do fundo do coração para tu curtir, para tu seguir o canal do professor, porque o ato de tu curtir e seguir o canal demonstra que o trabalho do professor está dando certo. E sim, cara, curtir ajuda muito o trabalho e a produção de vídeos aí do prof, tá bom? Então, gente, assim, ó, pega teu caderno, pega tua caneta, vai pausando o meu vídeo e vai criando aí o teu resumo sobre Nietzsche para te preparar para a avaliação, tá certo? Tu já fez uma de Nietzsche, vai fazer outra agora, tá bom? Então vamos lá. Primeiro lugar, turma, assim, Nietzsche, ele nasce em 1844, ele morre em 1900, muito bem? Nietzsche, ele é um cara que ele, antes de ser filósofo, ele é um cara que a gente chama ele de filólogo. Então ele analisa conceitos, ele analisa termos, analisa hermeneuticamente, ele vai estudar as palavras e a mudança de entendimento das palavras ao longo do tempo. Tá? Tanto que essa genealogia das palavras, enfim, de certo modo, o estudo das palavras e da mudança de conceito ao longo do tempo, ele vai influenciar outros filósofos, como por exemplo Foucault, que é um outro filósofo que a gente vai estudar mais adiante. Tá? Então, Nietzsche é um grande estudioso das palavras, um grande estudioso dos conceitos, antes de ser um filósofo, e é óbvio, né, que ele vai usar isso dentro da sua filosofia, principalmente para falar dos valores do Ocidente, o modo como a civilização ocidental foi construída e criada. Muito bem. Já falando sobre isso, então, para ele, a gente já tinha discutido isso em outras aulas, que o que há na verdade no Ocidente é uma construção decadente. Então, para Nietzsche, o Ocidente, os valores que formaram essa nossa civilização são valores que mais trouxeram regresso, mais trouxeram decadência do que progressos para nós. Então ele é um filósofo extremamente crítico das nossas ideias éticas atuais, dos entendimentos de bem e mal, dos entendimentos de certo e errado, principalmente porque os nossos juízos de valor e os nossos entendimentos de certo e errado, essa construção racional que a gente fez, ela é originada primeiro em Sócrates e depois no cristianismo. Então, os dois grandes elementos em que vão passar pela maior crítica dentro da filosofia de Nietzsche é Sócrates e o cristianismo. Então, para Nietzsche, na verdade, a vida boa, a vida em que as pessoas, de certo modo, viviam com potência vital, com uma força, com uma potência ativa que verdadeiramente trazia vida, vitalidade, liberdade, astúcia, coragem, era o momento em que a Grécia viveu antes de Sócrates. E antes de Sócrates, na verdade, o que havia era uma vivência muito mais forte da mitologia grega, que nós hoje chamamos de mitologia, mas que há 3.000 anos atrás era a religião. Embora Nietzsche seja ateu, embora Nietzsche não acredite numa metafísica fora desse mundo concreto, embora Nietzsche não acredite então em divindades, ele vai demonstrar que a vivência e a tentativa de viver moralmente parecido com alguns deuses gregos tornava a vida daquele povo mais, de certo modo, forte. Tornava aquela moral uma moral forte, uma moral de senhor, como é algo que a gente vai ver depois. Então, para ele, os dois grandes deuses em que as pessoas buscavam, de certo modo, viver parecido ou buscavam uma influência para ter comportamentos é o deus Dionísio e o deus Apolo. Então, Apolo, ele é o deus da moderação, ele é o deus do equilíbrio. Apolo, ele vai ser o deus da música, ele é o deus da palavra. Apolo, ele é, repetindo aqui a palavra, ele seria um deus mais da moderação. Já Dionísio, ele é o deus do vinho, da embriaguez, ele é o deus que vai extravasar. E
para Nietzsche, a boa vida é o equilíbrio entre extravasar e uma vida moderada e equilibrada. Então Nietzsche ele vai dizer que o equilíbrio pleno da vida, né, a regra de vida, não é uma regra criada por código, mas é uma regra que vem do teu próprio instinto, que vem da tua própria natureza, que se autorregula entre os exageros, né, e, de certo modo, a falta. Muito parecido com Aristóteles em certo ponto. Mas as pessoas viviam sem peso de consciência, as pessoas viviam sem culpa, as pessoas sabiam viver o caos e a ordem. Aquele dia, né, em que nós optamos por viver a desordem, ele não vai no outro dia trazer remorso. Não há remorso, não há culpa. Eu apenas vivo os processos, eu apenas quero viver, quero experienciar. Eu sou uma parte de um todo, eu sou uma uma parte do cosmos, e a minha vida é viver. E viver de modo forte, viver de modo ousado, e viver os dias da desordem, do caos, e viver também os dias da ordem. Um exemplo que eu gosto de dar para os alunos, enfim, é que se Nietzsche, estou viajando aqui, né? Mas se Nietzsche falasse alguma coisa parecida hoje, ele diria que seria aquela pessoa que no final de semana assim, chuta o pau da barraca, vive uma vida de extravagância, de exagero, mas segunda-feira ele está de banho tomado, pronto para viver aquela configuração, e a configuração social, o mundo do trabalho, o mundo do intelecto, que a gente pode concordar ou discordar se isso é bom ou não, mas para Nietzsche, viver o caos e viver a ordem, né, viver os momentos, os altos e baixos, só que nesse momento aqui não seria o alto e baixo, mas viver a ordem e a desordem de modo pleno, saudável, sem complexos no dia seguinte, seria a boa vida. Porém, o problema todo para Nietzsche, o início da decadência, o início do processo de decadência ocidental, entra quando Sócrates cria o conhecimento racional, cria a razão. Porque no momento que Sócrates ele entra com a sua filosofia na Grécia, ele acaba recriminando, ele acaba excluindo, ele acaba tentando anular Dionísio. Então, Dionísio, que é o exagero, que é a extravagância. Vamos pensar o que Platão fez, né? Para Platão, o mundo sensível das paixões, das aparências, da vivência dos sentidos, para Platão isso não presta. Então, Platão ele também vai recriminar, ele vai excluir da vida grega o Dionísio e vai tentar viver somente o Apolo. E no momento que a gente vive somente o Apolo, no momento que a gente vive somente a razão, essa nossa razão foi se distanciando cada vez mais do modo natural de ser, da vida natural. E para Nietzsche, né, o caos, enfim, ele foi completo quando o cristianismo olha para o Dionísio, para a vida dionisíaca, e chama isso de pecado, né? Quem vive a embriaguez, quem vive a extravagância, quem vive o exagero, vai para o inferno, porque a vida plena é a vida da razão, da reflexão, é a vida das essências, e o mundo das aparências totalmente errado. Nietzsche ele diria ao contrário, né? Nietzsche ele diria que eu deveria aprender a viver dentro da caverna e fora dela. Eu não deveria ter excluído, abandonado a vida fora da caverna. O problema todo para Nietzsche foi quando as pessoas somente buscaram a vida ascética. O que é uma vida ascética? A vida do autocontrole. Autocontrole da mente, autocontrole do corpo. Então, para Nietzsche, viver o autocontrole do corpo, né, para Nietzsche, e viver isso no sentido radical. Né? Então, o que a vida ascética hoje é o autocontrole do corpo no sentido radical de não permitir a extravagância e o prazer do corpo.
porque o prazer carnal é pecado. Então Nietzsche ele vai criticar que a raça humana deu as costas para os prazeres naturais. Nietzsche critica essa ideia de que o ser humano deu as costas para o mundo da natureza e abriu então se abriu apenas para o mundo das essências. Então essa é a principal crítica, né? Então para Nietzsche o início da decadência foi essa desconfiguração humana em que o ser humano hoje valoriza muito mais essência, racionalidade, razão e desconsidera, deslegitima, recrimina todos os prazeres do corpo. Muito bem. Sobre essas questões, tá? Nietzsche também vai trazer a questão da moral, né? Então, e ele vai dividir esse comportamento humano diante dessa questão da decadência do Ocidente. Ele vai ver que tem pessoas que buscam ainda viver o modo dionisíaco da vida. Né? Então, para Nietzsche, quem busca viver, né, o Dionísio e o Apolo, o modo dionisíaco e o modo apolíneo, essa pessoa tem um comportamento forte. A moral do Senhor, que ele vai chamar. Então, para ele, a moral do Senhor, a moral do forte, é a moral da minoria. Porque a maioria não vai viver assim para ele. Né? E aí tu pode dizer assim, mas eu discordo, tem tanta gente aí que vive vida louca, que vive sem rumo na vida, que só quer viver a vida de prazer, parará. Mas isso não é Nietzsche. Nietzsche não é vida louca. Nietzsche não é tomar todas todo dia, chutar o pau da barraca todo dia. Nietzsche é o equilíbrio. Então é isso. Então assim, uma vida nietzschiana hoje é aquela pessoa que no final de semana vive altos prazeres, mas segunda-feira está engravatado, pronto para a vida do trabalho. Pronto para a vida intelectual. A pessoa que vive, né, esses dois personagens sem achar que isso é contraditório, sem achar que uma coisa... mas não tem, isso é contraditório, professor. Segunda-feira ele está quietinho lá, sábado e domingo é vida louca. Para Nietzsche isso não é contradição. Para Nietzsche isso é verdadeiramente a vivência dos dois personagens gregos, né? Dos dois personagens mitológicos. Então a moral do forte para Nietzsche é esse comportamento de bravura, vitalidade, heroísmo, amor pela vida, obediência no sentido às regras da tua natureza, aquilo que o teu instinto te convida, aquilo que a tua natureza te convida a fazer, tu vai lá e faz e não te preocupa com outros códigos morais. É óbvio que tem limite isso no que eu estou falando. Porque na segunda-feira tu vai ter que te comprometer com o código moral. Afinal, tu vive em sociedade, afinal, tu não vive mais no estado de natureza antes lá da instituição Estado, no contrato social. Não é assim. A tua vida ela tem comprometimentos, ela tem compromissos. E quem vive sem nenhum compromisso, para o Henrique Rojas, que é um psicólogo, enfim, contemporâneo, ele vai dizer que a pessoa que não tem comprometimento com nada acaba também não tendo comprometimento consigo mesmo e vai viver um processo de vazio interior. Mas agora eu fui para outro lugar, né? Volta para Nietzsche, mal. Então Nietzsche ele vai dizer então que nós temos essa moral do Senhor, forte minoria, né? E, em contrapartida, a moral do fraco, que é a moral da maioria. A maioria que se submete a uma vida sem prazeres, porque acha que está desagradando a divindade. Uma humanidade que vive escravo da regra, do código e da submissão a mandamentos que dizem que a vida de prazer natural é uma vida de pecado. Então, para Nietzsche, isso seria a moral do fraco, ok? Aquela pessoa que tem uma potência reativa, uma potência que na verdade é mais banhos de água fria e eu não posso fazer isso porque é errado, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo daquilo. Então a potência reativa, a potência que na verdade se anula enquanto potência, a potência que te diminui. Isso é uma moral de fraco para Nietzsche. E a potência que te aumenta, a potência que te dignifica, a potência que verdadeiramente assim te empodera, te torna uma pessoa maior do que tu és, é a moral forte.
Muito bem, gente. Verdades para Nietzsche não existe. Ilusão, criação do mundo ocidental. Ele vai propor, né, a transvaloração dos valores, no sentido de que esse certo que é construído, esse errado que é construído, as bases do teu entendimento moral, ela é uma base que tem muito mais dentro dela rancor, medo. Então, o próprio Nietzsche ele vai trazer que vários valores nossos não são valores construídos numa base sadia e saudável, e sim, sadia e saudável é a mesma coisa, e sim numa base que envolve muito mais o medo, né, a falta de coragem. Então ele vai propor então uma alteração dos valores. E para ele propor essa alteração dos valores, ele vai trazer que nós devemos ser o além-homem. Então, qual é o conceito dele de super-homem? É aquela pessoa que vive a ética da natureza, que vive a moral do forte, que vive a vida dionisíaca, que vive a vida apolínea, que vive uma potência ativa, vital, uma ética não de normas sociais, mas uma ética da natureza, aquilo que a natureza te convida a fazer. Então, para ele, a raça humana deveria sim viver além homem, que ele vai chamar dentro do conceito dele de Übermensch ou de super-homem. Né? E viver desse modo, né, é viver também com amor fati, amando a vida do jeito que ela é. Então, quando perguntam assim para Nietzsche o que é a vida, né, Nietzsche ele também tem uma resposta de certo modo pessimista. E que sentido, cara? Que a vida ela é o alto e o baixo, a vida ela é a insegurança, a vida ela tem as suas dores, seus sofrimentos, e tu não tem que ter controle sobre isso. É ilusão ter controle sobre a vida. Então, a vida, para Nietzsche, ela precisa ser amada do jeito que ela é. E amor fati é isso, é amar o destino. Né? A palavra, o amor fati é um termo usado na escola estoica, né? Só que para Nietzsche eu preciso amar o destino, não rendido a ele. Não é rendido, é amar o destino com potência ativa, sabendo que vai ter dias de dor, né? Que nem diz Charlie Brown, dias de luta, dias de glória, e eu preciso amar a vida como ela é. Pois afinal ela não tem sentido, não há destino, não há um sentido essencialista, divino e religioso na vida. Então a vida ela vai ter o sentido que eu der, né? Isso dentro da filosofia nietzschiana, a vida ela tem o sentido que eu der para ela. Então, dentro do livro O Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche ele vai trazer ele vai desmontar, na verdade, todas as grandes ideias que iluminaram, direcionaram, nortearam a nossa vida. Ele vai arrebentar com todas as grandes ideias e a única coisa que vai sobrar é o nada, é o niilismo. Então o niilismo de Nietzsche é esta ideia do nada. Né? O que é a vida? Cara, a vida é um nada. Existe alguma ideia para eu conduzir a minha vida? Não. Não existe ideias. Essas ideias são criações humanas, são invenções. Tá, mas eu tenho como viver com o nada? Né? Viva com amor fati. Ame a vida do jeito que ela é. Ame a vida do jeito que ela é. Então, ele desconstrói todas as ideias, ele retira todas as ideias utópicas, né? Ideias absolutas, e lá no pós-modernismo a gente pode falar de metanarrativa, né? Na pós-modernidade, né? Ele acaba com todas as metas narrativas, de certo modo, para colocar apenas uma narrativa, né? De que a nossa vida ela é um nada, só que eu não posso, né? Na linguagem de Albert Camus, mesmo sabendo que ela é um nada, eu não posso entrar em depressão, tristeza, achar que o suicídio seria uma solução, né? Se a minha vida é um nada, eu devo amar ela com toda a minha força. Amar ela do jeito que ela
E o que eu tenho em Nietzsche, né? Para o Nietzsche, o que eu tenho? Eu tenho a natureza, a potência, a vontade de potência, né? Eu tenho essa vontade de viver. E eu tenho que viver de modo pleno, de modo vital. E se eu quiser uma metafísica para mim, né? Se eu quiser uma metafísica para mim, em Nietzsche, que eu pegue as artes. Né? Que eu pegue as artes, porque para Nietzsche a vivência das artes é a energia metafísica da vida. Tá bom, meus queridos e queridas? Então, acredito que falei do conteúdo que vai cair na avaliação, tá? Vai pausando, vai anotando, só para lembrar que o professor estava fazendo e falando do pensamento de Nietzsche, né? Não estava falando do meu pensamento. Então tem coisas que o professor concorda, tem coisas que o professor pode discordar, mas a ideia de Nietzsche ela é muito provocativa e muito importante e influencia a sociedade até os dias de hoje. Beijo, até a próxima, estuda para a prova para gabaritar. Beijo!